Oiê, gente boa desse canal. Aqui, Fernanda Vidigal, para mais um 365 Abertura de Tarô. Hoje a gente vai estar discorrendo por uma abertura daquelas bem boas de fases da Lua, baseado em algumas energias e algumas propostas. De toda forma, na turma lá do 365 Aberturas de Tarô do WhatsApp, pintou uma pergunta, um questionamento do tipo: como fazer perguntas para o tarô? Claro que isso demanda até bem mais conversa, mas eu acho que a primeira coisa que eu preciso ter em mente, antes de até pegar a carta, antes de escolher a carta, eu preciso pôr na minha mente aquela respiração profunda e qual é a minha intenção, né? O que que eu pretendo com essa abertura de hoje? Aonde eu vou olhar? Eu vou olhar minha vida como um todo, então eu estou deixando tudo bem aberto, ou não, eu quero olhar minha vida profissional. Isso é um tema. Eu quero olhar a minha vida emocional afetiva. Outro tema. Eu quero olhar o meu relacionamento de agora. Outro tema. Então, a partir do tema bem pontuado, eu posso elaborar perguntas que eu posso ir respondendo de acordo com as cartas e as posições. Um pouco do que eu tenho trazido aqui no 365 é como os próprios autores desenvolvem essa ideia. Eles põem um título, é o tema. E na sequência, eles vão trazendo o que cada espaço ocupado por uma carta vai simbolizar. Isso são pequenas perguntas. Então, normalmente, quando a gente quer olhar o filho, eu quero olhar a profissão do filho, a saúde do filho, a relação do filho, eu quero olhar mais do que um pedaço de coisas. Então, quando eu quero olhar uma pessoa, um evento, um pedaço da minha história, eu sempre quero mais nuances. Muito raro alguém chegar com uma pergunta que não tenha dentro dessa pergunta um monte de mini perguntas. Por isso que é sempre bom começar com o tema que eu vou olhar hoje. Então, o tema é profissional, relacional, pessoal, né? Qual é o tema? E em cima do tema também eleger as pequenas perguntas para cada posicionamento das cartas. Aí, pelo menos, você já tem com o que trabalhar. Lembrando que, mesmo que você ainda esteja bem no começo e que a sua fala sobre cada uma dessas cartas, arcanos, maiores ou menores, ainda seja talvez restrito, ou ainda seja ainda aquela coisa nova, tô começando, ainda não consigo falar muita coisa. Eu lembro quando alguns dos meus alunos falaram assim: nossa, fiz uma leitura hoje, eu ocupei só 15 minutos. Só? Tá bom, hein? Você já colocou na pauta do que são 15 minutos de podcast? É um bocado. Então, assim, claro que você sempre pode melhorar, claro que você sempre vai acrescentar, e eu acho que essa é a grande magia de você praticar o tarô, seja ele para uso pessoal, seja como profissional. Você vai incrementando, você vai enriquecendo o teu conhecimento sobre cada arcano e sobre a vida e sobre o que se relaciona com aquele arcano, e claro que você também vai enriquecendo a sua capacidade tanto de contar a história daquela abertura, quanto a de dar um conselho em cima daquela história que está aberta com as cartas. Eu acho que primeiramente isso, né? O tema e depois a divisão em subtemas para poder colocar dentro de uma abertura. Considero muito importante, né, o mapa da mina, você ter uma abertura com a qual você possa trabalhar, e também sempre lembrando que, mesmo numa abertura ingênua como de uma carta, dá para ampliar a ideia. Por que que dá para ampliar a ideia? Porque tem uma carta antes, uma carta depois, porque tem soma para fazer. Então, assim, tanto o viés do conhecimento dos arcanos entre si vai enriquecendo tua leitura, quanto os números do próprio tarô e a possibilidade, né, de fazer somas e subtrações também vai ampliando as suas possibilidades de encontrar novos arcanos sem nem puxar do baralho.
Isso tudo é algo que você tem que ir aprendendo e ir colocando para dentro da tua prática devagarzinho da leitura de tarô. Né? Então, assim, claro que no começo a gente se sente talvez pequeno, como toda criança, como todo iniciante, a gente se sente com pouco conteúdo, né? Nem parece com o professor. Não, não faça isso. Olhe para aquilo que você está fazendo e se deu parabéns, porque você está fazendo. Começar é o mais difícil, então agora dá nota e dá valor para cada novo início, a cada dia, a cada novo cliente, a cada livro lido, a cada sacada também, que eu falo que eu estou sempre tendo uma sacada nova. Ontem eu dei aula, tive um tchan novo, né? Então, a cada passo do caminho do tarô, você aprende uma pegada nova, um negocinho que você não tinha visto, algo que deixei para depois, né? Eu sou, por exemplo, uma taróloga que deixei para depois, tipo os últimos 10 anos, para olhar para a Cabala, para o hebraico, para as letras, para os nomes e afins. Sim, deixei bem para o final. Deixei bem para o final também esse casamento do tarô com uma astrologia tipicamente cabalística. E não com uma astrologia oficial. E mesmo assim, ainda tem problemas para aceitação, para dizer ok para isso, né? Eu sou uma pessoa com dificuldade de aceitar muitas vezes um único viés. Eu aceito os vários. Esse é o problema, que para toda essa história de misturar tarô com um bando de outras mancias ou sabedorias, a gente tem muito conhecimento aí, né? Então, se eu for entender que eu só vou conseguir ler tarô se eu souber astrologia, cabala, numerologia e etc, etc, etc e tal, alquimia, coisas que o valham, ler. É demais para mim com essa história do começou cheio demais. É como a gente está hoje. Então, eu sempre volto para o meu começo e digo, não, mas não precisa disso tudo, não. Você só precisa dos 22 maiores e começa daí, não é? Ai, mas e os menores? Então, por conta do Rider-Waite-Smith, todo mundo virou meio que maior e todo mundo tem que saber 78. Precisa não, separa os menores, vai olhando para eles depois com calma, vai incluindo primeiro as figuras, ou então vai incluindo primeiro os números, ou como a Celina Fioravante no baralho dela, vai incluindo os ases para você entender a inclusão dos naipes, o que pode te trazer, o que não. E também para poder libertar o naipe de espadas de ser o único cara do mal, que não é uma verdade. Beleza, vamos fazer uma abertura para a lua cheia que tivemos agora, uma outra abertura bem das fases da lua. Vamos falar disso. Mais ainda, se você tem curtido os vídeos, tem te proporcionado, né, um acréscimo, uma diversão, enfim, algo de bom, lembra do joinha, lembra de se inscrever no canal e fazer parte dessa comunidade. Compartilhe o vídeo, isso me ajuda um montão e ajuda o trabalho do 365 a chegar para muito mais gente. E além do que, se você achar que quer mais, né? Eu quero um pouquinho mais. Eu quero falar mais de tarô, eu quero fazer perguntas a mais, né? Então, coloca aqui no canal também as perguntas. Eu vou ficar muito contente de poder compartilhar logo ali embaixo a resposta, trazer aqui como um comentário que foi feito, então vamos em cima bater um papo sobre isso. Eu posso estar respondendo aqui ao vivo, que legal. E bem, se você se interessa de estar com um grupo de tarotistas, amantes das cartas, cartomantes, pessoas que realmente têm trocado figuras valorosas, às vezes a gente passa um tempo em silêncio, é um grupo aberto, é um grupo super sossegado lá do WhatsApp, onde a gente no 365 troca figuras, troca dificuldades, faz perguntas, o que é super bacana lá no WhatsApp eu posso trazer para cá. Né? Para muitas pessoas é melhor assim, não tem problema, tá tudo certo. E mais do que isso, a gente já fez uma leva grandona
de jogadas que foram sorteadas para os integrantes dessa primeira leva do grupo do 365. Agora a gente está baixando um pouquinho umas férias sobre isso. A partir da outra semana, nós vamos falar de amor, de namorado, de Santo Antônio, né? Nós vamos falar das questões do coração nesse princípio de junho. E aí você também pode fazer parte lá um pouquinho adiante das novas aberturas sorteadas. Combinado? Para isso, você pega o link aqui embaixo ou em cima no meu canal e segue direto lá para o grupo. Bora, vem fazer parte. Então, vamos lá. Hoje, a gente tem uma abertura, aqui no 365 Aberturas de Tarô, uma abertura de 142, que é Fases da Lua. No Fases da Lua, né, nessa abertura de 10 cartas, então veja, é uma abertura de bom tamanho. Reside uma inteligência que pode ser usada em qualquer lua. Isso que eu achei muito legal. Ela não é uma abertura que eu preciso fazer na lua cheia, como a primeira que eu trouxe, por conta do espelho e tudo mais. Essa, a própria autora deixa em aberto. Você pode usar em qualquer fase da lua em que você esteja. Você vai olhar uma lua antes e uma lua depois. Basta saber, então, em que lua está no presente e olhar o que veio antes e o que veio depois. Ela reflete o padrão da lua crescente, cheia e minguante. A gente está bem na cheia, né? Mas já indo para minguante. E o simbolismo da deusa tríplice, que eu achei bem bonito poder trazer esse símbolo. Pode ser usada para ver os 3 tempos de alguém também, ou de algo. Como se fosse assim, o tempo antes, o tempo agora e o tempo depois. Aquilo que a gente muito usa numa linha de tempo de raciocínio dentro do tarô, né? Nas 3 cartas, a carta à esquerda mais o passado, a carta do centro é o presente e a carta à direita é o futuro que virá. Então, vamos seguir para a abertura em si, para a gente poder compartilhar essa ideia, né? Então, eu trouxe o símbolo da deusa para a gente poder trabalhar, então, essa abertura, né, da deusa tríplice, também conhecida como triluna, que é composto por 3 luas em diferentes fases. A lua crescente, a lua da donzela, a lua cheia, a lua da mãe, e a lua minguante, a lua da anciã. Esse símbolo representa as 3 fases da vida feminina e de qualquer um de nós e de qualquer ser nesse planeta, e a conexão com o ciclo lunar, sendo um elemento importante em diversas tradições. Aqui para gente cabe o entendimento dessa abertura e que eu posso estar colocando bem mais coisa. Então, por exemplo, as cartas 1, 2 e 3, que é a lua crescente, a donzela, o antes e o início, as cartas 4, 5, 6 e 7, da lua cheia, da mãe, do agora, do meio, e as cartas 8, 9 e 10, minguante, anciã, o depois ou o gran finale. E com isso a gente tem uma abertura super completinha, bacana, que não tem uma pergunta por carta. Ela tem esse lugar aberto, onde cabe a mim juntar as 3, 4 cartas de cada ambiente e tecer como uma boa tecelã, né, uma boa aranhinha, uma boa crocheteira, eu vou tecer uma história com cada um desses grupinhos de cartas. Por isso que eu sempre digo que um bom tarotista é um excelente contador de histórias. Então, dentro desse lugar do contar histórias, existe a criatividade e a imagem em ação. Por que imagem em ação, Fernanda? Porque o tarô é um conjunto de imagens. Colocadas juntas, elas têm imagem e elas têm ação. Cada uma dessas imagens em ação geram um contexto, uma pequena história, uma pequena proposta. E é disso que é feito a leitura do tarô. Vamos lá?
Vamos seguir para a mesa? Vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar, que jogar é tudo de bom, né? Tarotista que é tarotista gosta de jogo, então vamos jogar. Muito bem, estamos aqui, né? Estamos começando a temporada de Gêmeos. Esse azul clarinho, azul do céu, essa coisa super volátil como o ar, né? Gosto demais do signo. Um beijo nos geminianos e geminianas, né? Da minha vida, do meu coração. Então, assim, vamos ver aqui. Essa abertura, ela pode ser feita com Rider, ela pode ser feita com Marselha. Como nós estamos na fase da juventude do tarô, então o tarô hoje é regido pelo tarô papai, e quase todo mundo só entende e usa o tarô Rider-Waite-Smith, até porque quase toda a literatura até 5 anos atrás estava toda voltada para o Rider-Waite. Né? E com isso a gente acabou ocupando, ele ocupou o espaço dele, beleza. Ele é o grande papai de quase todos os baralhos que estão vindo agora. Surpreendentemente, o baralho que antes era que era o do Crowley, começou a sua temporada depois de mais de 40 anos do Ryder pilotar sozinho. A gente tem agora alguns filhotes do Crowley, o que eu acho muito bem-vindo, né? Porque aí a gente remodela algumas questões do tarô. De toda sorte, eu gosto muito de olhar, né, dessa forma, onde eu faço uma abertura com os maiores e complemento com os menores. Eu gosto demais, assim, eu tenho um traquejo, uma coisa do bem, né, de muitos anos. Ah, mas eu também tenho de muitos anos com o Rider. Então, essa não é a questão. É que em algumas leituras eu considero mais rico trabalhar de um jeito do que de outro. Essa que é a verdade. Aqui, né, para a gente poder falar então da lua crescente, da lua cheia, onde estamos, e para a lua minguante, eu vou estar usando primeiro os maiores e depois os menores. Com isso, eu vou dobrar o número de cartas e eu vou ter 20 cartas e não 10, tá? Mas vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Qual é o tema que eu vou trazer para essa lua? Porque aí você vira para mim e diz assim: não, não quero pôr tema nenhum, não. Quero ver assim como é que está a minha lua cheia, como é que está a minha lua crescente e como é que está a minha lua minguante. Tá bom? Quanto mais abrangente o tema, quanto mais aberta também vai ser sua leitura e respostas. E aí, se eu tenho querências pessoais que eu quero olhar mais, do tipo, eu queria olhar de verdade, né, meu casamento, eu queria olhar de verdade a minha loja, eu queria olhar de verdade a minha profissão. Então, seja sincero, sincera com você aí, né? E olha de verdade o que que você quer olhar nesse momento, o que que é a prioridade do teu momento, qual é realmente a tônica deste momento. E eu de verdade tenho uma tônica, né, neste momento, principalmente ligada a um trabalho, a um projeto. Então, o projeto que já começou, é o 365, falei, não, não, é um outro projeto. É um outro projeto, está andando também, está bacana, mas eu quero olhar para ele. Então, é profissional? Não, porque eu não sou um profissional liberal. Eu estou olhando um projeto de trabalho que eu estou levando, né, com quem eu tenho uma parceria, eu quero ver como é que isso anda. É bom para a gente, é bom para a gente ter uma observação e um alinhamento de negócios. Então, isso é um jeito da gente olhar também. Essa abertura cabe para isso também. Então, o meu tema, o meu foco no meu mental para escolher as cartas, para fazer tudo aqui, é esse tema, tá? Então, a gente começa olhando a fase 1. Você fez o print da mesinha? Anotou no teu caderninho? Então, vamos lá. Ó, 1, 2 e 3. Eu fiz a primeira luinha, né? A luinha voltada para cá. Aí agora eu vou olhar, então, a lua cheia desse meu projeto. Por quê? Porque eu quero ver o miolo, como é que a gente está agora, como é que a coisa rola nesse momento, que a gente precisa enxergar. Pronto, pus a lua cheia, que é quando as coisas aparecem e vêm à tona, não é verdade? E aí preciso ver como é que vai ser o minguar, né? O que resta para depois? Vamos lá?
Bom, gente, tive aqui um espirro, né? Uma coisa esquisita no nariz, mas vamos lá, vamos lá. Alergia é assim, né? A gente nunca sabe de onde vem, o pozinho de onde tá, e aí a gente tem esses teretetês no nariz. Pronto, cartas maiores colocadas, cartas na mesa. Eu posso simplesmente juntar quem sobrou, fechar, não é? E guardar a turminha. Pronto, guardei. Aí, até guardei bem longe, porque se eu precisar de mais alguém, eu vou procurar no Rider. Agora eu vou pegar os pequenos. Os pequenos, dessa vez, de verdade, eu vou fazer uma bossa diferente. Eu vou puxar um único menor para cada conversa, porque eu quero saber que elemento está conversando, e não exatamente porque eu queira saber o significado. Então, puxei três, vamos ver quem aparece, né, para dar aquele famoso detalhe da leitura. Combinado? Bossa feita? Então, bossa feita. Aí agora a gente pode ler. E aí, ai, Fernanda, mas jura, como é que eu faço para ler a coisa mais simples do mundo? Então, a gente lembra que aqui a gente tem a carta um, então eu posso começar lendo unitariamente, onde a temperança traz para esse projeto, para esse momento anterior do agora, uma certa tranquilidade, um tempero bom, um bom ir e vir, uma boa troca, uma boa partilha. Aí também tem um pouco de irreverência, inovação, transformação, né? Um lugar meio solto, meio livre, é um projeto onde há uma liberdade autoral, uma liberdade de cada um dos integrantes, então, e ainda muito novo, muito puer mesmo, muito comecinho. E ainda estamos atravessando. Então, veja, ainda há transformações, travessias e questões para serem trazidas para o presente, né? Foi como a gente veio tramitando. Mas a gente até que fez um trabalho bem bacana, olha que lindeza, sobretudo no oito de taças. Então, por que bonito? Porque a gente conseguiu respeitar as partes, as entradas, as saídas, as dificuldades. A gente pôde trabalhar com gentileza, com tolerância, né, com bons sentimentos. A relação se tornou melhor e com isso o projeto também pôde ser melhor observado, melhor elaborado e tem sido meio que lapidado dia a dia, passo a passo. Maravilha, né? Então posso dizer que aqui a gente tem um naipe de águas. Não necessariamente eu preciso olhar o oito. Eu posso dizer que são as águas que passaram pela minha lua crescente. Foram as emoções, os sentimentos, o bom humor, a coisa leve, o deixar fluir, foi o que marcou o princípio, então, desse projeto. No olhar do agora, a gente tem que esse projeto está começando a se ferramentar, a criar ferramentas, se elaborar melhor, se vender melhor, se organizar, né? Então, cada vez mais um pontinho aqui, outro negócio lá, está criando cara, corpo, jeito, está começando a tomar forma. Então, é uma iniciativa e uma iniciativa que vem ganhando os seus contornos. Nessa iniciativa, a gente tem tido muita sorte, muito benefício, muita coisa boa, muitas oportunidades e viradas positivas que tem nos dado, inclusive, aquela sensação do puxa, que legal, né? Não importando se ainda não é significativamente o objetivo final e que a gente sabe que está no começo, a gente sabe que tem aí pelo menos uns 5 anos de labuta, mas está valendo, estamos girando, estamos rodando os dados. Ainda meio quietinhos, né? Meio observadores, meio silenciosos, meio tentando organizar, tentando fazer com que as coisas tomem seu porte, né? Mas muito estudando, observando, tentando ver aonde a gente vai e ainda olhando muito para cá, né? Percebam, dentro do tarô de Marselha, o olhar de ambos vem para o crescente, para o começo. Ainda estamos bastante conectados com o início da jornada e vitoriosos, assim, né? Porque a gente está atravessando dia a dia, semana a semana, conversa a conversa, reunião a reunião, e indo adiante.
né? Corajosamente, não, a palavra desistir não existe, a palavra parar também não. Então a gente resolveu que a gente vai dar uma de gladiador, né? De manhã, de tarde, à noite. Coragem é tudo que a gente precisa com o carro e seguir adiante, sobretudo. Mais do que isso, é um 6 de espadas. Isso está permitindo uma recuperação de linguagem, de raciocínio, de pensamento, de informação, hoje, até bem diferente do princípio. A gente está relaborando questões, ainda tem muita coisa pela frente, mas a cada passo dado no hoje, a gente relabora, aprende, traz mais uma informação, então acaba compondo bem o trabalho. Que a gente pode esperar, então, para adiante? Um caminho lento, devagar se vai ao longe, diz sempre meu querido eremita, um caminho cada vez mais com sabedoria, informação, segurança, pé no chão. Eu gosto muito, né, de quando o baralho, esse aqui, corta uma parte do desenho, porque o meu querido eremita tem um pezinho no chão, um pezinho, adoro olhar o de trás aqui que eu tenho pendurado, o do Jodorowsky, ele tem um pezinho, cortaram o pezinho dele aqui, a versão chinesa. Então ele é um cara que também caminha, e caminha sempre olhando para o passado, no sentido de que isso aqui é o meu banco de dados, isso aqui eu já domino, eu já entendi. Agora eu preciso ir para novas paragens, levando toda a minha sabedoria e o meu conhecimento e a minha lampadinha. Sim, ainda vamos enfrentar o diabo pela frente. Ainda vamos ter uns confrontos, umas birras, uns trem. Vamos ter que lidar ainda com poderes poderosos e grandes forças que a gente nem imagina. É verdade, ainda temos esses sustos, esses percalços pela frente. Vamos ter que lidar com isso a cada passo, dominar isso também, compreender isso também e atravessar. Não é sem ficar bravo, sem ficar triste. Por quê? Porque nós ainda vamos ter dissabores, confusões, não atingindo exatamente o ponto, ainda estaremos um pouco sujeitos aos jogos de poder, e aonde a gente não é poderoso, a gente vai se ressentir, se amedrontar, se entristecer. Ainda temos as águas turvas da lua do tarô, dizendo claramente que o medo faz parte da jornada, a raiva também, como diz o meu diabinho lá em cima. Mesmo assim, olha que lindo. Isso não mexe com a dupla. Isso não mexe nem com o projeto e nem com a dupla que se irmanou perante esse projeto para fazer a coisa chegar em algum lugar e dar certo. Então, as emoções continuam íntegras, poderosas, legais, tudo certo. O que pode vir a acontecer, também estamos preparados para o assunto, né? Desde que isso não macule aquilo que a gente sempre coloca, né, nas nossas pautas de reunião, é de que estamos juntos e está tudo certo. Certo? Então, assim, é bem esse o que eu. E bem isso que eu queria olhar, olha lá, bem isso que eu queria ver. Eu queria fotografar isso e ter esse visual até para poder me organizar interna e externamente para os próximos passos do projeto. Então, muitas vezes na vida, a gente pode estar usando uma abertura como essa, que é das fases da Lua, e eu posso pessoalizar essa fase da Lua. Olha, eu quero olhar a fase da Lua do meu projeto. Eu quero olhar a fase da lua do meu casamento, eu quero olhar a fase da lua da minha construção, eu quero olhar a fase da lua do meu investimento, né? É sempre o tema que toma conta da cabeça e da fala do tarotista para fazer qualquer abertura. Né? Depois disso, a gente tem que remeter a cabeça da gente exatamente para o tema. Porque se eu estou fazendo um tema de trabalho, de projeto de negócios e tal, adianta eu falar do marido aqui em cima também, porque não vai rolar. Eu embaralhei, selecionei e estou lendo cartas com o pensamento que estava na minha cachola, o número 1. Eu posso embaralhar tudo de novo e começar um outro pensamento.
E posso embaralhar de novo e pensar outro pensamento. Posso fazer 4 aberturas dessas, 5, 10, quantas eu quiser, né. O importante é eu entender que algo que está aberto não fica valendo para 30 milhões de perguntas ou temas. Não, 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 não. Isso aqui é um tema, uma abertura, uma conversa, né. Agora eu queria olhar outra coisa, Fernanda. Beleza, vamos olhar outra coisa, eu vou embaralhar tudo, eu posso fazer a mesma abertura, mas vamos mudar de tema. Combinado? Então tá aí, fica a dica, abertura boa, gostei, né, gostei, tô voltando a fazer as aberturas todinhas para mim, uhul, né. Por que que você tá feliz, Fernanda? Porque isso dá um baita norte para a vida, você começa a dar uma olhada, assim, onde você tá pecando, onde não, qual é a encrenca, qual é o trem, né. Então, assim, tanto jogar para o outro é extremamente, enriquecedor e satisfatório, quanto jogar para si mesmo. E eu sou muito preguiçosa de jogar para mim mesma, vocês não fazem ideia quanto. Então, assim, aqui eu tô me obrigando, então, assim, eu sou obrigada a olhar as coisas que importa, tá? E olhando, assim, com a minha porta do interior da onde eu tô há tantos anos. Combinado, gente boa? Então, vamos olhar que amanhã a gente tem mais uma abertura. A gente tem uma abertura que também é muito legal, que é a leitura mágica. Eu gostei dessas aberturas dessa semana, elas são um pouquinho de cada coisa e um pouco menores também, não passando de 10, 11 cartas, então fica bem legal. Na leitura mágica, amanhã, aqui no 365, abertura de tarô, gente. Aí a gente se encontra, uma nova jogada amanhã e aí a gente se vê. Combinado? Então, agora, nesse momento, um beijo, um queijo, um tarotê para todos vocês, né? Até amanhã, se Deus quiser.